Orações para a Santa Missa. Ação de graças. Osana Aleixo e família. Maria das Graças Alves de Souza. Antônio Inácio de Souza. Ana Maria de Souza. Paula Regina. Damares Margarida. Aniversariante Ivo, sacristão de nossa igreja. Antônio Herculano de Souza. Súplicas por uma família e por uma causa na justiça. Saúde física e mental de Gisele Fabiane Galvão. Pela cirurgia de Fernando Cavalcante. Por uma gestação. Por Wanderson e família. Por cura e libertação de Eduardo. Por cura e libertação de Marcos. Súplica pela saúde. Milton Aioso, José Ferreira, Giovana Maria Pessoa, Fernanda Paula, doutora Jane Bezerra, Sara Ayane, Maria das Graças, Maria de Jesus Carvalho, Pierre Perto, Renato e Simone Matos, Elizabeth Ferreira. Em memória, irmã Nazaré, Ivanildo Vilarim, 2 anos, Jocélio Nunes, Glacielia Vilari, 4 anos, de Alcione Pombo Sampaio, Guilherme Furtado, pelos falecidos das famílias Azevedo, Ageiras Batista da Silva, Irene Giovanildo Selma Hermano Torres, Aloísio e Terezinha Vasconcelos, Marcílio Belém, Tecília Melo, família Vasconcelo, Inácio Argemiro e família, Ana Aleixo e família, Antônio Alves e família, Adelme Bezerra Alencar, Silvaneide Manuel Gestão, Quitéria e família, Mariene Anderson Luiz Ferreira, 10 anos, Eliesel Maria e Wilson Alves de Souza, Marcos Andrada, Aniele Andrada, Antônio Pereira Lins. Missa do 12º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs em Cristo, todos de pé, para darmos início à santa celebração da missa do dia de hoje. Amém. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente em nós. Bom dia, meus irmãos. É uma grande alegria que nós nos reunimos
na casa de nosso Senhor Jesus Cristo, para celebrarmos a Eucaristia. Em espírito de fé, iniciemos essa celebração eucarística invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, o Deus que nos congrega nessa casa pede de nós transformação, pede que nós nos libertemos do pecado. Infelizmente, o pecado ainda é uma realidade em nossa vida, mas vamos implorar a misericórdia divina e deixar que a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, complete a obra que com certeza Ele já deve ter iniciado em cada um de nós. Canto penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleison, ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. E o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, jubilosos pela vida nova que o Senhor Jesus nos concede, cantemos o hino de louvor por glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmastes solidamente no vosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos dar início à liturgia da palavra, vamos ouvir atentamente o que Deus nos fala. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes veliste e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que nele vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um homem só. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram com Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando: Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos. Meus prezados irmãos, nesse 12º domingo do tempo comum, a liturgia nos coloca diante do profeta Jeremias. Conhecemos muito bem este profeta, que forma aquilo que nós chamamos as 2 colunas do mundo profético. É exatamente o profeta Jeremias e o profeta Isaías. O profeta Jeremias, ao ser chamado por Deus, disse: eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Era muito jovem, mas o Senhor Deus disse: não temas, Jeremias, eu colocarei a minha palavra em tua boca, e o que tu vais falar é aquilo que eu quero falar em ti e através de ti. O profeta assumiu a missão, mesmo se sentindo bastante jovem, não preparado, segundo a compreensão dele, pela sua pouca experiência, até mesmo com a vida. Era um adolescente, um jovem, mas o Senhor Deus disse que ele não temesse, e a palavra de Deus seria por ele proclamada. Jeremias era um profeta que não tinha medo do poder constituído. Ele não se curvou diante do poder. Ao contrário, ele denunciou as injustiças, ele suscitava para que um mundo melhor pudesse se tornar realidade. Em função disso, ele sofreu bastante
Porém, o sofrimento não assustava o profeta Jeremias, porque o que pode existir de mais gratificante do que sofrer pela causa do Mestre? E ele tinha a clareza que o Mestre que o chamou, o Mestre que o consagrou, o Mestre que o enviou, não iria abandoná-lo em situação alguma. E assim foi a missão do profeta Jeremias. Anunciou a palavra de Deus como poucos profetas anunciaram. A segunda leitura é retirada da carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é a carta onde Paulo desenvolve a temática da justificação. O justo vive pela fé, o justo dá testemunho da sua fé, o justo anuncia aos homens aquilo que ele crê. Ora, nós somos justificados, isso significa nós somos salvos, mas não adianta dizer, eu fui salvo pelo Senhor Jesus. A parte de Jesus, ele realizou e fez de forma bastante eficaz. Agora é necessário que eu me apodere da graça da salvação e responda a este ato salvífico através das minhas obras, através do meu testemunho, não é? E penso eu que o mês de junho é um mês que nós temos vários santos que marcaram a história da igreja e que nós celebramos aqui no Nordeste com muita alegria. Infelizmente, nós ficamos só no aspecto folclórico das danças, das comidas, e não nos esforçamos para imitar esses santos que buscaram de forma ávida a santidade. Se nós olharmos para Antônio era um exímio pregador. Poucas pessoas pregavam como Antônio. E há um fenômeno na vida de Santo Antônio que dizem os estudiosos que só ocorreu na vida de Antônio, um fenômeno chamado fenômeno da bilocação. Antônio estava certa vez no púlpito, inclusive pregando, cantando uma Ave Maria, e o pai dele estava sendo acusado de um assassinato que na verdade não tinha sido ele que havia cometido. E Antônio adormeceu no púlpito, apareceu na sala do julgamento e apontou o verdadeiro assassino. Esse fenômeno é raríssimo e é um fenômeno que aconteceu na vida de Antônio. Aliás, há um outro aspecto que eu acho extraordinário na vida de Antônio. Por exemplo, lembro-me bem quando visitei o templo de Antônio. Ainda hoje nós temos a arcada dentária de Antônio, não é? A língua de Antônio preservada. Quando eu vi essa imagem, eu pensei logo, os lábios de Antônio, a língua de Antônio, a boca de Antônio, que serviu só para proclamar as maravilhas e a grandeza de Deus, não poderia ser comida, corrompida pelos vermes, não é? Porque a vida de Antônio foi louvar o Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo eu faço o questionamento. Antônio, a primeira coisa que foi preservada foi a língua, porque a língua dele foi para o louvor de Deus. E nós, na hora da nossa morte, os vermes vão começar por onde? Né? Na hora da nossa morte, penso eu que os vermes vão começar pela nossa língua, né? Ô bichinha pequena, mas miserável, né? Com a nossa língua a gente fala, a gente critica, a gente mata, a gente diminui a dignidade de tantas pessoas, né? Por isso que eu acho engraçado quando chega no período da quaresma, chega a madame tão empolgada para mim e faz, padre, nesta quaresma
Eu não vou comer doce nem chocolate. Grande coisa, né? Eu tenho vontade de dizer, já que a senhora não vai comer, manda para mim. Mas fico eu a pensar que não comer chocolate e não comer doce não é mérito nenhum, não é? O verdadeiro mérito é você controlar a sua língua, é você chegar na Páscoa liberto dessa danadinha que faz tantas pessoas sofrer. Então eu penso que Antônio tem, né, um exemplo extraordinário. O outro exemplo extraordinário é o exemplo de João Batista, não é? Aquele que teve a missão tão bela de apresentar ao mundo o Senhor Jesus. Você veja que João tinha um mundo de seguidores, e na hora que ele batiza Jesus, Jesus diz, não é, que ainda não é a hora, mas ele assim o faz, batiza e recolhe-se para o deserto, vai levar uma vida eremita na simplicidade, com roupas, não é, simples, de animais, comendo gafanhoto e mel. Ora, hoje a gente vê esses influencers no computador, não é, no celular. Eu tenho não sei quantos seguidores. Antônio não estava preocupado em ter seguidores. Antônio estava preocupado em ser, não é? Porque a maioria desses seguidores não são aquilo que eles colocam na mídia, não é? Se você olhar direitinho, aquilo é tudo fantasia, não é? É um mundo irreal. Parece que o mundo se transforma só em momentos de felicidade, quando a gente sabe que não é assim. Todos nós temos momentos felizes, momentos difíceis. Então a humildade de João me impressiona pela sua disponibilidade, pelo seu desapego à fama, ao poder, não é? E foi levar uma vida simples. E olha que ele teve uma missão belíssima, apresentar ao mundo o Senhor Jesus. Se nós formos olhar para o terceiro personagem desse período, nós vamos olhar para Pedro. Não era lá uma figura lá muito, né, prova tal, né? Na linguagem popular, nós vamos dizer que Pedro era um mentiroso, porque negou o mestre 3 vezes, né? Então, Pedro, na verdade, não era lá esses balaios de santidade. Mas a gente tem que pensar assim, que Deus, quando chama alguém para a missão, Deus não chama os santos, Deus chama aqueles que estão abertos ao projeto de santidade. O que vai caracterizar os que são chamados é o desejo de servir. Essa é a característica mais importante. A santidade vai sendo conquistada ao longo da vida. Eu não posso negar, não saiam dizendo que Padre Ivan disse que Pedro era mentiroso. Não, ele negou o mestre, mas ao longo de sua vida terrena, ele se tornou um homem extraordinário, não é? A santidade por ele se manifestava, prova tal que ele diz: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, todos nós somos chamados a abraçar o projeto de Deus, somos chamados a viver a santidade. Exemplos não nos falta nesse período do mês de junho. E para coroar o mês, nós temos Paulo, não é? Homem bonito, homem inteligente, homem que teve acesso ao conhecimento formal e homem que utilizou todas as suas energias para anunciar o Cristo Jesus. E ele ainda diz mais: eu não vos falo utilizando da minha capacidade pensante, eu vos falo da minha experiência pessoal. A experiência pessoal que ele teve com Deus foi tão forte que ele queria que outras pessoas também pudessem senti-la. Então eu vejo que o mês de junho traz exemplos extraordinários para nós
imitá-los, pessoas que conseguiram viver a santidade na radicalidade do Evangelho. O Evangelho, Jesus deixa bem claro: não tenhas medo daqueles que conseguem matar a matéria, mas o espírito é imortal. Ora, gente, não se iluda. Qualquer pessoa que tentar viver o Evangelho na radicalidade da palavra de Deus, com todas as forças, que a palavra exige de nós, esse vai ser perseguido, porque o projeto de Deus não se coaduna com o projeto dos homens. A sociedade é egoísta, é capitalista, é competitiva, não é? E o projeto de Deus é de uma sociedade igualitária, de homens que lutam para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, eu penso que esse mês de julho é de uma riqueza, embora nós no Nordeste fiquemos, infelizmente, no folclórico e não percebemos a beleza da espiritualidade que esses santos nos apresentam, não é? E são santos poderosos. Santo Antônio foi um dos santos que mais rápido foi canonizado, era um exímio pregador, não é? A gente não pode esquecer também de João, na sua simplicidade, mas era um grande pregador. Enfim, todos viveram a sua vocação na radicalidade. Nós podemos também imitá-los, na dimensão profética, anunciando ao mundo a necessidade de conversão. João dizia: convertei-vos, o reino dos céus está perto. Essa é uma verdade, não vamos nos iludir. Então vamos já estar preparados para quando o Senhor vier em glória, Ele nos encontrar vigilantes e perseverantes na causa da santidade. Que o Espírito de Deus complete a obra que em nós já iniciou e que realmente a santidade não seja um sonho, mas seja um desejo real, concreto na vida de cada um de nós. Amém. Creio em Deus Pai, apresentemos ao nosso Deus as intenções que trazemos no nosso coração. Oração da Assembleia. Irmãos e irmãs em Cristo, elevemos as nossas preces ao Senhor, que pela sua grande misericórdia pode libertar a vida dos pobres, e peçamos com fé todos: Senhor, vinde ao nosso auxílio. Pelo nosso bispo, presbíteros e diáconos, que dirijam a igreja com a nossa diocese com sabedoria no caminho da santidade e da salvação, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos governos, autoridades deste mundo, para que digam a verdade aos cidadãos e não sirvam do poder em seu próprio benefício, oremos, irmãos. Vinde em nosso auxílio. Pelos que lutam por mais justiça e bem-estar, para que façam segundo o Evangelho e defendam corajosamente que o mais fraco, oremos, irmãos. Por aqueles que a quem Deus chama ao seu íntimo
para que busquem com ardor os bens eternos e se declarem por Jesus em toda parte. Oremos, irmãos. Por nós próprios, que escutamos a palavra para experimentarmos o perdão de Deus, que supera todos os nossos pecados. Oremos, irmãos. Senhor, que cada dizimista e ofertante seja ricamente abençoado em suas casas, famílias e trabalhos. Multiplica os recursos e a fé de cada um, para que nunca lhe falte o pão de cada dia e tua graça sustentada. Oremos, irmãos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Coloque agora nas mãos de Deus as intenções que você traz no mais profundo do seu coração. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces, pois tudo isso te pedimos, em nome do Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Meu Deus, eu levo meu coração, levo as minhas mãos, meu olhar e amor. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A Tua ternura infinita me perdoar. Você é o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A Tua bondade infinita me perdoar. Ser Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos esse sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que por ele, purificados, vos ofereçamos a oferta de um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus
eterno, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e para cumprir a vossa vontade adquiriu para vós um povo santo. Estendei os braços na hora da paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Paulo Jacques, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, que foram lembrados no início dessa Eucaristia, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de
dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor e confiança, rezemos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados à ceia, eis o Cordeiro aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos lava para a vida eterna. A mesa sagrada se faz unidade, no pão que alimenta, que é o pão do Senhor. Formamos família na fraternidade, não há diferença de raça ou de cor. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Chegar junto à mesa é comprometer-se a Deus, converter-se com sinceridade. O grito dos fracos devemos
amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Enquanto na terra o pão for partido, o homem nutrido se transformará, vivendo a esperança num mundo melhor, com Cristo lutando, o amor vencerá. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Se participamos da Eucaristia, é grande a alegria que Deus oferece, porém não podemos deixar esquecida a dor desta vida que o pobre padece. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, unidos em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, em comunhão, na participação, vivendo em comunhão. Vou cantar teu amor, ver ao mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Vimos cear, restaurar o
coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou, imocear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Cheio de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos reconhecer um dia, resgatado para sempre, a salvação que celebramos fielmente por Cristo nosso Senhor. Avisos da comunidade, oração do dízimo. Avisos. No dia 23 e 24 teremos missa às 17 horas na Matriz. Convidamos todos os participarem no 4º encontro estadual do Movimento de Mãe que Ora pelos Filhos, no dia 4/7, de 7h30 às 17 horas no Teatro Guararapes. No dia 18/7, sábado, teremos mais um encontro de noivos, inscrições na Secretaria Paroquial. Nos dias 24 à noite, 25 e 26 de julho,
teremos o encontro de casais com Cristo. Inscrições com o casal, fichas, contato, estão na BANE, nas igrejas e nas redes sociais. Seguimos com a campanha permanente de arrecadação de roupas, eletrônicos usados e alimentos, que muitos nos ajudam em diversas ações pastorais. Desde já, nossa sincera gratidão. Vamos fazer o nosso momento do dízimo. O dízimo é muito mais do que uma contribuição financeira. Ele é uma expressão viva da nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, um compromisso sincero com Deus e com a comunidade da fé. Ele é resposta, entrega e missão. Ao participar desta obra sagrada, você fortalece a evangelização, sustenta a vida comunitária e acolhe aqueles que mais precisam. Espalha amor, esperança e solidariedade. Com o dízimo, a sua fé se torna ação. Sua esperança se traduz em gesto concreto, e seu amor chega onde muitas vezes os olhos não alcançam. Seja um dizimista de Deus na vida de muitas pessoas. Ao tornar-se dizimista, você transforma a fé em ação e ajuda a construir uma igreja viva, acolhedora e comprometida com o amor ao próximo. Procure a pastoral do dízimo após a celebração. Vamos fazer a oração do dizimista. Recebemos, Senhor, a nossa oferta. Recebei, Senhor, a nossa oferta. Não é esmola porque não sois mendigo. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é um auxílio porque não precisais dele. Não é um auxílio porque não precisais dele. Também não é o que me sobra porque vos ofereço. Também não é o que me sobra porque vos ofereço. Esta oferta representa minha gratidão. Esta oferta representa a minha gratidão. Pois eu tenho e recebi de vós. Eu tenho e recebi de vós. Amém. Lembrando os biscoitinhos da AMA, o nosso irmão está ali para oferecer a vocês com todo carinho, e nesse ato vocês também estão contribuindo para a obra que o irmão faz com os irmãos dependente químico. Obrigada a todos e um bom domingo. Meus irmãos, em nome do Padre Luciano, nós agradecemos a ajuda da comunidade, de todos aqueles que contribuíram para a reforma da Igreja das Graças. Eu ainda não fui lá, mas eu vi a filmagem, ficou uma coisa linda, e tudo aquilo foi possível pela colaboração de vocês, né? Agora, Padre Luciano vai dar início, né, a nossa reforma aqui, ver tudo o que precisa. Padre Luciano é muito dinâmico, né? Então vamos ajudar. Uma andorinha sozinho não faz nada, mas com a colaboração da comunidade ele vai deixar isso aqui uma maravilha, como deixou a Igreja das Graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos muita paz, um bom domingo, um bom início de semana, um bom São João. Se divirta bastante vendo o Neymar cair e aproveite, né, a semana para descansar. Muita paz para todos. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já
promessa, Jesus, aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas.